desde o início do ano que o governo vem se manifestando no sentido de extinguir o saque aniversário, e isso pelas entrevistas que o ministro do Trabalho foi dando, dizendo que inicialmente isso atrapalhava a composição do fundo, isso esvaziava o fundo. Que fundo? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Por quê? Porque esse dinheiro que ficava no fundo de garantia é o dinheiro usado para poder fazer investimento, como eu já falei aqui, em construção civil, carta de crédito, né, financiamento da casa própria e tantas outras situações que a lei permite que eles façam. Nada de errado, tem inclusive uma ação no Supremo discutindo correção. O grande problema dessa situação é isso. Mas o saque aniversário ele faz com que o trabalhador possa ter acesso, né, a esse dinheiro. E isso faz com que o fundo diminua, perca a liquidez. Mesmo sabendo que isso, em algum momento, tem lá uma compensação, uma distribuição de lucro, mas com tudo isso, o trabalhador que tem o seu dinheiro lá, ele nunca pega a correção da inflação. Então, a discussão do governo é, nós precisamos desse dinheiro dentro do fundo para a gente poder fazer investimentos, geração de emprego e etc. E o trabalhador, por outro lado, queria pegar o seu dinheiro para poder fazer o que ele quer, porque muitas das vezes ele usa para a questão de necessidade. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscrevam no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vou deixar no link da descrição do vídeo uma solução para quem tem gato e tem cachorro e quer proteger o seu sofá, e também o link do nosso curso de departamento pessoal para aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais sobre esse assunto. E aí o governo, ele dizendo que inicialmente iria extinguir, e como ele iria fazer isso? Ele iria fazer isso através de um projeto de lei que seria enviado para o Congresso, iria, né, ter sua tramitação normal, passar pelas comissões, assim a gente espera, né, porque tem projetos aí de importância, eles conseguem fazer uma aprovação muito rapidamente, mas que com esse projeto de lei essa situação ia modificar. Só que encontraram uma resistência lá no Congresso, né? O pessoal não encontrou um terreno muito fértil para poder fazer aquilo que o governo queria, que seria extinguir. Ou seja, o trabalhador ele não poderia mais fazer a opção pelo saque aniversário. E aí esse dinheiro ia ficar à disposição do governo lá e ia continuar sendo utilizado da maneira que a legislação permitia antes, naqueles casos. E qual é a grande diferença, né? O saque aniversário você não é obrigado, mas é facultativo. Mas nós sabemos que, por ser facultativo, muita gente exerceu essa opção. Então foi uma grande corrida a ter acesso a essas parcelas do FGTS. Uma situação também interessante era que, quando fosse dispensado sem justa causa, a pessoa, né, o trabalhador, ele não receberia esse valor integral, ele só receberia a multa dos 40%. E se desistisse, né, fizesse a opção e desistisse, teria que esperar 24 meses para voltar à modalidade saque e rescisão, que é aquela modalidade que todos nós sabemos que quando é dispensado sem justa causa, ele pode ter acesso tanto ao saldo quanto à multa dos 40%. Nesse momento, né, nós sabemos também que tem um outro fator, uma outra situação, que quem faz a opção pelo saque aniversário também pode antecipar as parcelas para frente, né? Aquelas parcelas que ainda vão receber. E aí, dependendo de cada banco, tem uma quantidade de parcelas. Só que isso não é o valor da parcela integral. Isso é um empréstimo consignado, né? Então, você vai adiantar as parcelas, mas vai perder um valorzinho aí para o banco, dependendo da quantidade de parcela e do tempo que o banco vai demorar a receber, porque ele te dá o valor das parcelas e recebe anualmente. Tudo isso fazia com que os valores do FGTS saíssem mais do que ficasse, né? Então essa liquidez estava prejudicada. Mas como o governo não conseguiu imediatamente, né, um aceno do Congresso que iria fazer a extinção, o que ele fez? Mudou-se o discurso, não é mais daquela forma, então não, agora nós não vamos extinguir porque vai acabar prejudicando o trabalhador e tal, nós vamos melhorar isso daí, nós vamos fazer com que, na verdade, quando o trabalhador que faça a opção pelo saque aniversário, ele tenha sido demitido sem justa causa, ele pode sacar a integralidade do fundo. Vai sacar a multa dos 40% e vai sacar o saldo. E aí a gente fica intrigado com isso. Mas o problema não era sair mais dinheiro, e essa medida na lei anterior, né, na lei que vige hoje, do jeito que está, ele vai fazer com que esse dinheiro fique lá para a pessoa sacar em parcelas anuais. Se a lei mudar, vai sair mais dinheiro, né? Porque essa pessoa que estava no saque aniversário, ela não sacaria. E agora
se tiver essa alteração nesse projeto de lei, ela passa a sacar. Então, é uma contradição nas intenções que vinha acontecendo desde o início do ano. Mas, ainda assim, o governo está dizendo que vai fazer, só que ele está dizendo que vai fazer desde março. Março, abril, maio, nós já estamos entrando em novembro e esse projeto de lei, ele não entra para o Congresso, ele não é enviado. E ele, muitas pessoas, né, os mais especialistas nessa área que andam acompanhando, eles estão dizendo que essa situação pode ser que venha, né, essa alteração no sentido da pessoa que fez o saque, do trabalhador que fez a opção pelo saque aniversário, poder sacar quando é dispensado sem justa causa. Mas vai haver aí uma outra contraprestação, uma outra compensação no sentido de tirar alguma situação do trabalhador para poder compensar esse dinheiro que vai sair, que na verdade ele não saía. Então, fica aí essa expectativa, o governo ele cria esse problema, não dá entrevista claramente, efetivamente, do que está dentro desse projeto de lei que vai entrar no Congresso e a gente tem que esperar para saber como é que isso vai acontecer e isso causa uma expectativa. Outra situação também é que as pessoas que querem fazer opção encontram lá no aplicativo do FGTS aquela opção do saque aniversário desabilitada, eles não estão conseguindo fazer entrar novos trabalhadores no saque aniversário. Essa opção já tem alguns meses que as pessoas estão reclamando. E o grande problema dessa situação é que existe hoje uma grande discussão, inclusive temos vídeo no canal falando sobre isso, de um julgamento que já se arrasta há 10 anos, que é um julgamento que visa trocar o índice de correção, que é a ATR, pelo índice IPCA e IGPM, mas nós já temos, inclusive, alguns votos já manifestados nesse sentido, né, que por enquanto está prevalecendo o índice de correção da poupança, mas de qualquer forma é um índice maior do que o índice que havia. Então tem aquela discussão de que os trabalhadores entendem que eles deveriam ter acesso ao valor do fundo de garantia e administrar e fazer as aplicações e utilizar ele da maneira que ele quisesse. E já o governo entende que é melhor ficar na mão do governo, o governo administrar para poder gerar emprego, para poder gerar renda para o trabalhador, investir na construção civil, fazer aquecimento da economia, todas essas situações aí que nós já vimos e muitas das vezes até se justificava. Entendemos até que poderia ser necessária desde que o governo fizesse aquilo que todas as instituições financeiras fazem, aplicasse nesses valores que são administrados pelo governo, do FGTS, do trabalhador, o quê? Uma correção que atendesse aos índices inflacionários, para poder o poder aquisitivo do fundo de garantia do dinheiro que está depositado, ele não acabar. Você imagina um trabalhador que deixa seu dinheiro lá, é um dinheiro que vai ser utilizado para uma emergência, principalmente era grandemente utilizado nas questões do tempo quando era aposentado. Então a pessoa se aposenta, era ela sacar o PIS, sacar o fundo de garantia, sacava esses valores todos para poder se manter e de repente viver um tempo, né, daquela situação ali. E aí você, quanto mais tempo passa, você recebendo um índice de correção abaixo da inflação, o que acontece? Ele pulveriza, ele não vale nada, você vai passar 30 anos, quando você for tirar o dinheiro, esse dinheiro não tem poder aquisitivo, ele não vai dar para fazer quase nada. Muito pouca coisa vai dar para fazer. E aí, nós estamos vendo que a discussão no Supremo com relação a essa questão já é um início de melhora, mas não é o índice ideal que aquele sindicato que propôs a ação, ele estaria querendo que fosse aplicado. Mas, de qualquer maneira, tem aí a discussão. E você acha que o governo ele vai alterar isso para facilitar a vida do trabalhador? Ou vai ter algumas alterações para facilitar a vida do trabalhador, mas também pode ser que tenha alguma situação aí pegadinha para restringir mais o acesso, né? Porque fisicamente estão fazendo isso mesmo, a lei não tendo mudado, mas para poder impedir, né, em outras situações que saia mais dinheiro do que efetivamente está saindo nesse exato momento. Deixa aí nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.